Olá, pessoal! Hoje nós vamos tentar ver um pouco aqui sobre as características essenciais, tá? dos seres vivos. Lembrando que nós temos algumas que podem identificar realmente se é um ser vivo e algumas também que podem gerar alguma dúvida. Dentre elas, nós vamos ter a primeira, que é a composição química. Gente, professora, e nós vamos ver química em biologia? Sim, tá? Inclusive, existe uma área da biologia que ela é chamada de bioquímica, ok, galera? Na número 2, nós vamos ter o alto grau de organização, certo? Como terceiro tópico, nós vamos ter o metabolismo. Vocês podem colocar aí até metabolismo próprio, ok? Como quarto tópico, nós vamos ter nutrição. Nutrição, galera, nada mais é do que o modo de alimentação. Eu vou até colocar aqui para vocês fixarem. Pode ser o modo de alimentação. Como quinto, nós vamos ter a reprodução, que é essencial para a nossa perpetuação de espécie. Reprodução. Como sei se eu reproduzo, existe uma palavrinha que é chamada de hereditariedade. Pode soar estranha essa palavra, mas vocês vão ver que é uma palavra bem, vamos dizer assim, colocada em prática durante o nosso dia a dia. Em sétimo lugar, nós vamos ter irritabilidade. Ok? Por último, tá? Não menos importante, nós temos a evolução. Certo? Então, dentro das características dos seres vivos, tá? Nós vamos ter a composição química, nós vamos ter o alto grau de organização, como esses seres se organizam entre eles, como ocorre o metabolismo próprio. Alguns não têm esse tipo de metabolismo, que eu vou explicar quando tiver nesse tópico. Nós temos nutrição, tá? Que é o modo de se alimentar. Nós vamos ter dois tipos de nutrição. A reprodução, que é o ato de perpetuar a nossa espécie. A hereditariedade, que são as nossas heranças genéticas. Nós temos a irritabilidade, que poderia ser a reação a estímulos. E a evolução, que aí quem trabalha com esse temazinho é o carinha chamado Darwin, ok? Mas isso aqui é conteúdo lá para terceiro ano. Agora vocês têm apenas uma noção, mas que o conhecimento mesmo desse assunto vai para a galerinha que está lá no terceiro ano. Certo, pessoal? Eu agora vou mostrar a vocês detalhadamente cada uma dessas características. Quem estiver aí, por favor, agora, dê uma pause nessa parte das características e, por favor, copiem, tá? Podem copiar no caderno de vocês essas 8 características dos seres vivos. Olá, pessoal! Dando continuidade ao nosso assunto, o tópico 1 que eu deixei para vocês, lá para vocês anotarem, foi composição química. Então, a composição, tá, química no nosso organismo ou no organismo de qualquer outro ser vivo, ela vai ser, vamos dizer assim, praticamente idêntica, ok? Aonde eu vou ter os elementos químicos,
químicos mais abundantes. Ok? Dentre esses elementos, nós vamos ter o... Vou ver se dá certo aqui. Carbono. Além do carbono, nós temos o hidrogênio. Além do hidrogênio, nós temos o oxigênio. E ainda vamos ter o hidrogênio. Temos também o fósforo. E temos também o enxofre. Certo? Essas substânciazinhas, esses elementos químicos, nós podemos colocar aqui os símbolos químicos deles, igual como se encontra na tabela periódica. Caso vocês não tenham visto, mas vocês vão estar vendo, acho que logo, logo, com o professor de vocês da disciplina. Então, entre eles, nós temos o carbono, que a gente pode conhecer, nós conhecemos como C, hidrogênio como H, oxigênio como o que, pessoal? Oh, muito bem. E o nitrogênio como? E o nitrogênio como N, só corrigindo aqui, pessoal. Nitrogênio, tá? Nitrogênio. Como N, o fósforo como P, o enxofre como S. Então, essa palavrinha, se vocês derem uma observada, ela pode ter até uma, vamos dizer assim, um bigu. Aonde eu posso dizer aqui ou pronunciar, ó, chomps. Certo? Chomps, de cima para baixo, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses são os elementos químicos que estão mais abundantes em nosso organismo. E aí eu posso dizer que composição química é uma exclusiva característica para detectar se é um ser vivo ou não? Aí me respondam, se tem um cadáver, tá? Faleceu há pouco tempo, vamos dizer assim. Ele deixou de ter composição química? Não, tá? Ele possui esses elementos químicos, mas aí ele não tem mais vida. Ele já deixou de existir, vamos dizer assim. Porém, os elementos químicos ainda continuam em seu cadáver, em seu corpo, ok? Dentre as composições químicas, ainda vamos ter as substâncias inorgânicas e as substâncias orgânicas. Eu vou colocar aqui para vocês e em sala de aula eu detalho para vocês, tá? Para ficar mais fácil. As substâncias inorgânicas ok? Elas podem ser a água e pode ser os sais minerais, ok? Essas são as substâncias inorgânicas que vai estar presente em nosso organismo. Vamos colocar aqui as substâncias orgânicas. Dentre as substâncias orgânicas, vamos ter uma maior quantidade, vamos dizer assim. Porque nós temos os carboidratos. Quem aí não gosta de um pãozinho, de um biscoito? Nós temos os lipídios. Nós vamos ter as proteínas.
E ainda vamos ter os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos nada mais é, pessoal, do que o nosso DNA, o RNA, as informações genéticas que estão dentro do nosso corpo. E temos, por último, as vitaminas, as quais necessitamos constantemente delas. Então, recapitulando, nós temos substâncias inorgânicas e nós temos substâncias orgânicas. As substâncias inorgânicas vão ser a água e sais minerais, enquanto que as substâncias orgânicas vão ser os carboidratos, que nós temos presente aí nas massas, podemos dizer assim, tá? Lipídios, gorduras, e as nossas proteínas, como também os ácidos nucleicos, que temos no nosso DNA, e as nossas vitaminas, que nós ingerimos constantemente, principalmente presente nos nossos alimentos. Lembrando que, numa substância orgânica, essas substâncias orgânicas, elas precisam ser metabolizadas. Enquanto que as inorgânicas não, tá? E aí, essa é basicamente a diferença entre uma substância orgânica e inorgânica. Mas eu vou deixar para me explicar mais detalhadamente com vocês presencialmente, ok? Então, o número 1, basicamente é isso. Composição química. E aí eu tenho carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, chompes. E nós temos as nossas substâncias inorgânicas, que é água e sais minerais. Temos as nossas substâncias orgânicas, que vão ser os carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e as nossas vitaminas, ok? Deem uma pausa, tá? Copiem composição química, os elementos químicos mais abundantes, copiem os chompes, todos, aí venham para as substâncias inorgânicas, coloquem num cantinho do caderno aí de vocês também, certo? Daqui a pouco voltamos com a 2. Bom, pessoal, no número 2, nós vamos falar do alto grau de organização dos seres vivos. Esse tópico também vocês podem encontrar como, podem até anotar aí, os principais níveis de organização, ok? Esse alto grau dos níveis de organização, eles podem compreender do mais, vamos dizer assim, do menos específico para o mais específico. Menos grau de dificuldade, que eu posso dizer assim. E, para me mostrar a vocês, eu vou tentar fazer aqui de uma forma que vocês compreendam, ok? Depois eu mostro uma gravura para vocês. Então, eu tenho meus átomos, certo? Que vão se agrupar e formar minhas moléculas, que irão formar minhas organelas, que irão formar minhas células, consequentemente, irão formar meus tecidos. Esses tecidos se agrupam para formar os órgãos e estes órgãos se agrupam para formar o que nós chamamos de sistema. Consequentemente, eu tenho um organismo, ok? Vários organismos, eu posso ter uma população. A partir dessa população,
eu vou poder ter um nível chamado de comunidade, posteriormente outro nível chamado de ecossistema, e a partir desse nível que é chamado de ecossistema, eu vou ter a minha biosfera. Certo? Então, aqui, átomos, tá? Se agrupam e formam o que nós chamamos de moléculas. Exemplo de uma molécula, a molécula da água, H2O. Essas moléculas se agrupam para formar as nossas organelas. As organelas, elas formam as nossas células. Então, as nossas células, elas são compostas por organelas. Organelas essas, por exemplo, ribossomos, lisossomos, centríolos, complexo de Golgi. E aí, nós vamos ter inúmeras organelas, cada uma desempenhando a sua função dentro de uma célula. Essas células, posteriormente, elas se especializam, se agrupam. Essas células, elas costumam estar agrupadinhas, tá? E podem estar formando o que nós chamamos de tecidos. Tecido da nossa pele, tecido muscular, tecido nervoso, o tecido dos nossos neurônios, ok? E tudo isso, eles vão estar se agrupando, esses tecidos, para formar os nossos órgãos. Os tecidos nervosos, por exemplo, pode estar formando nosso cérebro, tá? E aí tá compondo. E o muscular, nosso coração. Esses órgãos, eles precisam se agrupar, eles precisam se unir para que possam desempenhar uma determinada função no nosso corpo. E essa função vai ser em cima dos sistemas. Porque dentre os sistemas, nós temos o sistema respiratório, o sistema digestório, sistema urinário, sistema reprodutor. E para haver esse sistema, eu preciso da união desses órgãos. Quando eles se unirem, eles vão formar o sistema. Então, se eu disser de que é formado o sistema? O sistema é formado pela união de vários órgãos. E os órgãos? O que é que eles formam? Eles formam um sistema, quando eles estão agrupados. Quando eu tiver tudo isso formado, átomo, molécula, organela, célula, tecido, órgão, sistema, aí sim eu vou ter o meu organismo em si, ok? Então, o organismo, basicamente, ele só está formado quando eu chego a esse critério do organismo ok. Essa parte de população, comunidade, ecossistema e biosfera, ela não trata mais da formação do organismo, porque o organismo já está formado. É por isso que a biologia, ela estuda não só os seres vivos, mas ela estuda também a relação que há entre esses seres vivos. E é a partir daqui que eu posso dizer isso, porque quando um organismo, mais de um organismo se unem, vocês aí dentro da sala de aula, vocês estão unidos. Vocês são uma população de quê? Aí me digam. Pensem aí, uma população de humanos, claro, né, galera? Vocês não vão ser outra coisa. Então, aqui eu tenho uma população. Então, a população é formada por seres de uma mesma espécie, ok? Mas, quando eu tenho uma espécie... Aí na sala, imaginem que tem vocês, humanos. Então, eu tenho humanos. Pode ter aranhas aí, galera. Pode ter formigas. Pode. Pode ter vírus. Pode. Mas Deus livre em vocês, tá? Então, vejam que humanos, aranhas, formigas e vírus vão pertencer a uma mesma espécie?
Não, 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 tá? Então, eles são espécies e automaticamente são populações diferentes, ok? Então, para mim ser uma comunidade, para mim ter uma comunidade, eu preciso que haja uma variação de população. Quando eu tenho essa variação de população e formo a minha comunidade, aí eu vou ter o meu ecossistema, ok? E no meu ecossistema, vejam que eu já tenho uma variação de população, de seres vivos, e é a partir daqui que eu vou ter, tá? Vou até colocar o nome aqui, ecossistema. No meu ecossistema, eu vou ter novamente aqui, vamos com calma, uma variação, posso dizer assim, ou uma união de fatores, ok? Que eles podem ser bióticos ou abióticos. Os fatores bióticos, pessoal, são os que, basicamente, tudo que tem vida. Os fatores abióticos, lembrem, A de negação, A de negação na biologia. Então, se eu digo que bióticos, lembrando que bio é vida, ok? Então, bióticos, tudo que tem vida. Tudo, tudo. Aranha, planta, vírus, homem, cachorro, gato, papagaio, periquito, galinha, tá? Qualquer coisa que diz assim, tem vida, vai ser um fator biótico. Já um fator abiótico vão ser os fatores que não têm vida, fatores químicos ou físicos, mas que eles precisam estar interagindo e que a falta deles podem até vir danificar ou causar prejuízo a alguma espécie. Ai, professora, mas qual é um exemplo? Então, vamos lá. Fatores abióticos, exemplo. Ar. O ar tem vida? Não. E a água? Acho que alguém pensou aí que tem vida, não é isso? Mas a água não tem vida. A água não respira. A água não movimenta por si próprio. A água não reproduz. A água não tem metabolismo próprio. Então, galera, a água não tem vida. Ela possui seres com vida dentro dela, mas a água em si, não. Terra também não tem. E eu não preciso da relação dela, tá? Preciso da água, preciso do ar. Fogo, temperatura, clima, tudo isso vai estar. São fatores que não têm vida, mas que precisam estar se relacionando. Então, o ecossistema nada mais é do que a união dos fatores bióticos e abióticos. E como também alguns biomas, tá? E todos os biomas que a gente vê lá no terceiro ano. Voltando aqui, nós vamos ter a nossa biosfera, biovida e uma esfera. Então, tudo que tem vida dentro de uma esfera. Aqui fica, vamos dizer, englobado todos esses outros níveis. Então, só recapitulando para vocês. Quais são os níveis? Átomo, molécula, organelas, células, tecidos, órgãos, sistema, organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Quantos níveis, pessoais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 níveis. Infelizmente, vocês têm que decorar esses níveis, porque nós iremos precisar constantemente, tá, desses níveis, e tem que ser a base da decoreba mesmo, porque não tem outra
alternativa para vocês, certo? Eu vou mostrar uma gravurinha aqui bem rapidinho só para representar para vocês. Aí deem pause, copiem o alto grau de organização no caderno de vocês, certo? Vão me acompanhando aí, tentem aí. Pronto, essa parte aqui tá parada. Eu creio que dá para vocês acompanharem por aqui, né, ó. Níveis de organização. Tentar dar uma baixadinha, ok? Pronto. Átomo, molécula, organela, célula, população, ok. Aqui dá para dar uma pausa e vocês copiarem no caderno de vocês os níveis de organização. Ok? Vou baixar aqui. Pode ser que alguém queira a explicação embaixo. Certo? Aqui, ecossistema. Tá? Qualquer dúvida, próxima aula eu tiro com vocês em sala de aula. Eu vou vir com a gravura agora, certo? Pronto, pessoal. Agora que vocês anotaram aí os níveis de organização dos seres vivos, eu tô mostrando essa imagem porque eu vou mandando essa imagem para vocês. Então, colhem, por favor, depois eu vou ver quem colou no caderno. Colhem abaixo do tópico 2 essa gravura para auxiliar vocês, que melhora um pouco o entendimento. Mesmo que ela não esteja completa, igual como eu falei lá, mas já dá para vocês terem um norte. Então, aqui eu tenho, ó, célula, tá? Ainda tem a definição, uma unidade morfológica funcional dos seres vivos. E aí eu tenho tecido, que é o conjunto dessas células, ok? E órgãos, que vai ser o conjunto de todos os tecidos. Eu tenho o sistema, que vai ser formado a partir desses órgãos. Eu tenho um organismo, que é formado a partir da união de todos os sistemas. Um organismo é um conjunto de todos os sistemas. Aqui é a definição para vocês. População, um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vive em um mesmo local. Esse conjunto de indivíduos, tá? De uma mesma espécie. Já quando eu vou para a comunidade, é um conjunto de espécies distintas, tá? Vejam que aqui eu tenho uma comunidade de galinhas, eu tenho cobra, eu tenho coelho e eu tenho plantas, tá? Então, eu tenho aqui 4 populações vivendo nessa comunidade. No meu ecossistema, eu já vou ter aqui uma variação e uma junção de fatores. Fatores esses que são bióticos e abióticos. Não esqueçam, tá? Fatores bióticos, os que têm vida, ó, onde eles estão aqui. E os fatores abióticos que não têm vida. A água, o ar, certo? Aqui ainda é biótico, porque aqui tem vida, ok? A terra, que tem lá nas montanhas, ó. Então, ali são fatores abióticos. E eu tenho a minha biosfera, tá? Conjunto de ecossistemas de toda a Terra. Então, colhem no caderninho de vocês e até o próximo nível.